Boa noite a todos. Nosso companheiro Lúgero disse que com muito carinho nós preparamos o estudo dessa noite e esse foi com mais carinho ainda, porque no próximo domingo nós vamos celebrar o Dia das Mães e pensando nessa responsabilidade da maternidade, nós vamos tentar conduzir esse estudo acarinhando o coração de cada mãe aqui presente e também dos pais que muitas vezes estão na posição de mães na educação dos filhos. Belas promessas que nós fazemos quando a gente percebe que realmente a mãe, a que acolhe, a que protege, está sempre, sempre ao nosso alcance, seja fisicamente, seja espiritualmente. Porque quando se fala de mãe, não tem jeito de falar a partir da razão. Mãe é sempre coração, e o coração está sempre perto. E aproveitando isso, o capítulo do Evangelho que embasa o tema desse estudo é honrar pai e mãe. E quem está aqui falando é uma mãe. E eu acho difícil que aqui alguém tenha mais filhos do que eu. Acho complicado. Minha filha já entendeu ali. Renatinha já entendeu. Eu tenho mais ou menos... Eu vou fazer um número aproximado. Eu devo ter mais ou menos uns 550 filhos. Vocês acreditam? Porque nessa encarnação eu tenho o privilégio, a dádiva de ser professora. E eu tenho 3 filhos biológicos, 2 genros. Tenho cachorro, mas não é biológico. E o restante desse número são meus alunos. Mas esse número atualizado hoje, né? Os que estão na lista de frequência agora. Mas já tem um grande número aí para trás e alguns alunos que já me visitam para apresentar os filhos nascidos. Então, eu já sou meio avó também, né? E isso é um privilégio muito grande, porque Deus me concedeu a oportunidade de que se numa época passada, por algum deslize, eu desencaminhei alguém pela minha palavra, hoje eu tento, a todo custo, com todas as dificuldades que a educação traz, eu tento trazer para o caminho do bem, sempre. Mesmo que o conteúdo específico fique em segundo plano, como acontece na maioria das escolas. Mas sempre priorizando a relação de afeto e trazer para essas crianças uma coisa que, para iniciar o tema, anda um pouco esquecido, que é realmente honrar pai e mãe. E, nesse caso, quando a gente pensa, eu deixei destacado honrar de uma forma diferente, porque o mandamento não é amar pai e mãe. Amar não é mandamento. Amar é exercício. Amar é prática. A gente ainda está aprendendo a amar. Um dia, noutra época, amar para nós vai ser uma tarefa muito simples, muito natural, mas ainda não é. A gente ainda está descobrindo o amor nas suas mais diversas nuances. E a gente está aprendendo também a cumprir o mandamento de honrar nossos pais, honrar nossa mãe. E quando a gente pensa em amar, amar não é uma obrigação, amar é uma escolha, e normalmente uma escolha madura. E por isso que eu venho refletindo há algum tempo que nós mães, às vezes a gente espera tanta recompensa, tanto afeto. Eu andei vendo uns vídeos engraçados quando tem aquelas citações de que a mãe fala, né? Você não é todo mundo, por acaso eu sou a mãe do fulano. Mas porque a gente espera às vezes o reconhecimento do filho no momento que o filho não dá conta de retribuir. Porque para amar precisa ter maturidade. E eu quero falar disso, quero pedir licença para falar disso a partir de uma experiência pessoal. Porque até segurar minha primeira filha no colo, eu não tinha ideia do que era ser mãe. Porque eu não sei direito também se eu fui uma boa filha até aí. E então, quando eu peguei a minha filha no colo e olhei aquele olhinho e falei, meu Deus, é o primeiro dia do resto da minha vida. E então eu comecei a pensar, quem era a minha mãe? Como eu enxergava a minha mãe até ali? Porque certamente, quando a gente fala de mãe,
a gente idealiza muito, esquecendo que embutido na mãe, em primeiro lugar, tem uma pessoa e uma mulher, que com todas as dificuldades chegou até ali para fazer por nós o melhor que ela podia fazer. E eu custei entender que o que a minha mãe fez por mim foi o melhor na época da minha adolescência, porque eu imaginava que o amor era ceder em todos os pontos, como vínhamos conversando aqui ainda há pouco. Um amor que não coloca limites, um amor que não diz não. E eu só pude entender que o amor precisa ser sábio, precisa ser enérgico, quando eu tive que aprender a exercitar a maternidade. Algumas coisas não deram muito certo, claro, né? Mas outras deram muito certo, porque para mim, se eu estou aqui hoje, é porque deu muito certo. A minha mãe fez por mim o melhor que ela podia e continua fazendo, graças a Deus. E eu considero que eu estou honrando a minha mãe, procurando ser uma mulher melhor do que ela foi, a partir dos ensinamentos que ela própria me deu, e uma mãe melhor do que ela pôde ser, dadas as circunstâncias que ela tinha, porque hoje as minhas são melhores. Então eu não posso continuar tendo os mesmos padrões. Eu preciso sempre enxergar adiante, porque eu preciso fazer jus à oportunidade que Deus me deu na atualidade. Ser mãe de acordo com que tudo me foi oferecido até aqui, com todas as facilidades que eu já tenho. A facilidade, inclusive, do diálogo, que para muitas mães, se a gente sentar para conversar, talvez o diálogo tenha sido o maior dos empecilhos nas famílias. Bem, então vamos seguindo, e dentro do tema, bem do capítulo 14 do Evangelho, nós vamos tentando trazer para a nossa reflexão acerca da maternidade. Na Bíblia Sagrada e na doutrina cristã estão presentes os chamados 10 mandamentos do reino de Deus, e entre eles está a ordem de honrar pai e mãe, ou seja, respeitá-los e admirá-los. Em primeiro lugar, respeitá-los, porque Deus não nos conferiu a posição de pais e mães por acaso. E nós não podemos sair dessa posição de pais e mães para a posição confortável de amigos. Nós não somos amigos dos nossos filhos. Se der, nós vamos ser pais, amigos. Mas amigos sem ser pais, nós não podemos ser. E nós, filhos, em relação aos nossos pais, às nossas mães, primeiramente, nós devemos respeitar, mesmo quando todas as dificuldades se mostram. E mais para frente nós vamos entender um pouco mais sobre isso, porque nem sempre as famílias são formadas apenas por laços afins, apenas na facilidade da convivência. E para entender isso também, nós precisamos tirar da nossa mente o conceito de punição. Nós não estamos, às vezes, numa família para resgatar uma dívida do passado. Nós estamos para aprender. Nós estamos para auxiliar também. Vamos tirar essa concepção de dívida, porque dívida, punição, não cabe muito na lei de amor, que é a lei de Deus. E de todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam o coração. No nosso dia a dia, nós passamos todas as dificuldades, todos os tropeços, muita coisa dá errado, mas se tudo estiver bem, na nossa casa interior, no nosso coração, a gente consegue passar bem também. Mas se essa casa estiver bagunçada? Parece que vira uma lupa para todos os outros problemas. Quando dentro de casa, quando no nosso coração e dentro da nossa casa, na nossa família, as coisas não vão bem, as outras coisas se dilatam lá fora. Parece que é tudo muito mais difícil. Parece que é tudo muito mais grave, porque a gente perde o fio do amor, da esperança, da perseverança, porque a gente não enxerga isso dentro de nós. Por isso que dentro da família, Deus nos concede o tempo inteiro
o aprendizado e a oportunidade da reconciliação. E quem pode mais, cede mais. Normalmente, as mães acolhem mais. Os pais têm aquela concepção assim da história mesmo, né? Que o homem saía para caçar e a mulher ficava esperando com os filhos, né? E hoje em dia, a mulher tem saído para caçar com a tarefa de ainda acolher os filhos. A mulher também tem lutado para o sustento da família junto com o homem, mas o afeto, o acolhimento, isso ainda é muito da energia feminina. E quando nós falamos de energia feminina, não há ideologias. Não há ideologias. A energia feminina é a energia do acolhimento, do afeto, da amorosidade. E o homem pode ter essa energia feminina? Pode, Ana Cristina? E a família é constituída por espíritos imortais numa experiência terrena, considerando a necessidade e o mérito dos reencarnantes. Então, quando nasce um bebê, nasce uma mãe e a família começa a se formar. E sempre a partir da necessidade e do mérito. Que necessidade? O que nós precisamos aprender juntos nessa família? O que um pode ensinar para o outro? E o mérito dos reencarnantes? O quão meritória já é a nossa passagem nessa existência para que nós tenhamos essas necessidades de aprendizado cercadas pelo amor, pela tolerância, pela paciência, porque é um mérito. A necessidade do aprendizado, ela está sempre na nossa vida. E muitas vezes a gente aprende através da dor. O mérito de aprender também com o amor depende da nossa escolha, depende do nosso posicionamento diante da vida. Porque tem uma coisa que nós devemos aos nossos pais: a vida. O que nós vamos fazer com a vida é da nossa conta. Nós não podemos mais sair por aí falando: minha vida não deu certo porque a minha mãe, eu não sou uma boa mãe porque eu não aprendi com a minha mãe, eu não sou uma boa esposa porque eu não aprendi com a minha mãe. Não. O que a mãe tem para ensinar, ela ensina dentro dos limites que ela tem, inclusive espirituais. E o que nós temos que aprender depende da nossa escolha e da nossa ação na vida. Porque se nós realmente estacionarmos na desculpa de que nós não temos referências para executar a nossa vida, nós vamos estar jogando fora a responsabilidade de cuidar da nossa existência e de caminhar com as nossas próprias pernas. Porque ninguém vai caminhar para a gente. A responsabilidade é nossa. Então, a mãe cerca de cuidado o tempo inteiro. E mais para frente, deixa eu ver se já é no próximo. Sim, a mãe cerca o filho já enquanto bebê, independente de afinidade, porque a mãe a ama. Quando nasce, não tem jeito de explicar. Nosso vocabulário ainda é muito pobre. Não tem jeito de explicar o que é pegar o nosso filho no colo quando ele nasce. Então a gente ama, ponto, incondicionalmente. Mais tarde, as diferenças começam a surgir porque naquele serzinho que vai crescendo sob os nossos cuidados, tem um espírito eterno. Aquele ser é um espírito eterno e que muitas vezes vem nos ensinar muitas coisas que nós não conseguimos aprender antes. Então, filhos rebeldes, filhos questionadores, filhos menos amorosos do que nós gostaríamos de ter, são uma necessidade para nós também, mães. Para que nós possamos, sim, amar incondicionalmente, exercitando o amor, que ainda é um exercício para nós, e aprendendo com humildade o que aquele filho já tem para nos ensinar. Mas a responsabilidade de encaminhá-los é nossa, sempre. E a escolha que ele faz mais tarde
é da responsabilidade dele. Mas estando bem orientado, certamente, essas escolhas sempre se direcionam para o bem. Uma coisa ou outra, um deslize ou outro, por causa das más tendências que nós trazemos, sim, aparecem. Mas o resgate através do amor, do diálogo e da fraternidade em família sempre traz para nós a consciência do dever cumprido, porque nós precisamos sempre devolver para Deus os nossos filhos melhores do que eles chegaram aqui. E aí nós nos deparamos naquele serzinho que o que tem afinidade, filhos, quem tem mais de um filho, percebe que às vezes existe uma afinidade maior com um, que não tem tanto com o outro, e aí a gente começa a perceber que mesmo aquele filho mais rebelde, a gente tem que trazer perto, a gente tem que conversar, a gente tem que acolher, porque a nossa responsabilidade é conter e às vezes extirpar, eliminar, desde cedo, aquelas coisinhas que nascem no orgulho e no egoísmo. Porque o orgulho e o egoísmo são as raízes de todos os males. Todos os males. E aí, nessa questão de afinidade, a gente pode conversar um pouco sobre parentesco espiritual e parentesco corporal. Parentesco espiritual, quando a gente já pode conviver, e Deus nos permite muitas vezes, que quando a gente já merece, estejam ao nosso lado aqueles que já têm afinidade conosco, que nos sustentam nos momentos difíceis e que compartilham das nossas alegrias. Mas a gente recebe também aqueles que merecemos que estejam em nosso caminho, para que através da convivência a gente se reajuste perante as leis divinas. Então, muitas vezes a gente não vê tanta afinidade com o filho e muitas famílias se desfacelam nesse plano mesmo, nesse plano físico. Aquelas famílias que não têm tanta afinidade uns com os outros, porque não existe laços de afeto construídos anteriormente. Não foram laços construídos em espírito, em outras existências. Mas o que nos impede de, se nós estamos recebendo agora esses filhos que não são tão fáceis de lidar e que às vezes parece tão diferente de nós, por que a gente não começa a construir esses laços agora? Porque se vieram, alguma responsabilidade nós já temos com eles. Então os laços, eles vão se estreitando, se aperfeiçoando, nos aproximando, coração a coração, uns dos outros, e sempre na convivência. Precisamos entender que não encarnamos quando e como bem entendemos. Não é bem assim. Para reencarnar, o espírito precisa ter condições magnéticas, vibratórias e afetivas. Portanto, só de estarmos aqui hoje, já devemos profunda gratidão a Deus e àqueles que nos receberam por filhos. Olha a responsabilidade que nós, mães e pais, temos. Porque através de nós, essas crianças, esses bebês, esses espíritos nascem. E isso atualmente, talvez a maternidade nunca tenha sido tão desafiadora, porque nós estamos numa época em que os confrontos estão cada vez mais evidentes. Nós estamos numa época em que ser mãe precisa de muito jogo de cintura para não jogar o filho para aquela direção mais fácil, mais convidativa, mais sedutora que o mundo tem apresentado. E que sempre apresentou. Mas o que mudou? A família. A família mudou. As famílias estão distantes uns dos outros, dentro de casa. Cada um no seu smartphone, muitas vezes, ou cada um num quarto. Esses dias eu ouvi alguém falar a respeito do conforto, que a pessoa falava de si própria numa situação da infância e da juventude em que tinha que disputar o canal de TV que ia assistir. E ali estava aprendendo a ceder, porque cada vez era a vez de um. E tinha uma hierarquia, né?
Se a avó morasse junto, a avó escolhia primeiro. Se os pais quisessem, depois os pais escolhiam. E depois, se desse, se ainda tivesse na hora de ver TV, os filhos escolhiam. Hoje em dia, o conforto faz cada um ter, na maioria das casas, mais de uma TV, ou às vezes uma TV em cada quarto, um computador em cada quarto, e aí cada um se torna uma ilha, e as pessoas não se encontram mais, verdadeiramente. Se esbarram dentro de casa, não se encontram dentro de casa, não se olham. E aí, de repente, a gente, na realidade do cotidiano escolar, a gente vê muitas mães chorarem de não ter entendido por que encontrou droga no material dos filhos. Por que encontrou pornografia no smartphone dos filhos? Despertando cada vez mais para uma sexualidade fora de hora, que não contempla os valores sagrados e divinos da sexualidade e que sempre traz resultados devastadores para a sociedade, porque as famílias estão se constituindo cada vez mais cedo e de uma forma completamente desestruturada, onde muitos pais e mães disputam a adolescência com os filhos, competem de igual para igual com os filhos. E aí a educação moral que a família tem que trazer cai por terra. Nós mães, nós precisamos muitas vezes elencar, né? Eu ouvi uma historinha de que uma senhora foi procurar emprego, e aí, acho que foi aqui, o Luiz contou, né, na segunda-feira passada, falando sobre as qualificações profissionais, né? Não sei fazer muita coisa e tal. Tá, não servia para aquele emprego. Aí depois a mulher, que tinha ido procurar um emprego, se colocou como administradora, técnica contábil, psicóloga, com noções básicas de medicina e de direito. E ainda era motorista particular. Aí ela ganhou a vaga. Mas ela era só mãe. Só mãe. Então, nossa função de mãe hoje está abrangendo todos esses pontos, e em meninas que não se veem ainda nem pessoa, não se veem ainda nem mulher. E isso é muito grave para a formação da família, porque atrás de um grande homem existe uma grande mulher, mas a mulher precisa estar preparada. Então as famílias têm se formado de uma maneira muito desconectada, de uma maneira muito desregrada, e toda a estrutura que a espiritualidade pensa para oferecer para nós espíritos, na nossa formação, dentro do seio familiar, tem um trabalhão imenso de revisão para ver quem pode se aproximar para ajudar aquele ser que não está tendo referência familiar se encaminhar na vida. Porque Deus sempre nos oferece. Se a família não está dando muito certo, vai ter um amigo, a família, o seio familiar, pai, mãe e filhos, avós e filhos e netos. Se o seio familiar não está dando muito certo, vai ter um parente ali que vai chegar e vai ajudar, um amigo, um colega de trabalho. Só que tem um detalhe: quanto mais tarde, pior. Mais dói. A nossa vida era para ser muito mais simples. As nossas dores poderiam ser reduzidas pela metade se nós não buscássemos tanto pela dor. Porque nós buscamos pela dor através do distanciamento de Deus e do distanciamento da família. Sempre que a gente se nega, sempre que a gente não olha para nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos familiares, como a nossa base, a gente dificulta a nossa jornada nessa existência. A encarnação é uma conquista do espírito. Se no passado lesamos muitos afetos, é possível que provemos do abandono numa encarnação. Dessa forma, sermos recebidos num lar e desfrutarmos do convívio dos pais é também uma conquista e uma dádiva. Então, aqui nesse ponto, nesse capítulo do Evangelho, Santo Agostinho que nos fala.
Santo Agostinho deixa para nós o limite para que nós possamos parar de reclamar dos pais que nós tivemos. Porque se nós o tivemos, já é um grande mérito. Numa encarnação passada, às vezes, se a gente despreza os afetos, se a gente não cuida dos amores em suas várias nuances, achando que aquilo não é importante, achando que o amor não é importante e pode ficar em segundo plano, talvez, através do abandono de pais numa existência, nós vamos provar e nós vamos reconhecer o valor do afeto, o valor do encontro, o valor de estarmos em família. Então, se nós já temos pais, significa que nós já merecemos tê-los. E nós não precisamos julgar os pais que não estão cuidando desses filhos, porque, em primeiro lugar, baseado nisso, se algum pai, alguma mãe tem abandonado seus filhos conscientemente, não é da conta dos filhos julgar, isso é da conta de Deus. Qual que é o dever dos filhos? Honrar pai e mãe. Respeitar, admirar, cuidar, fazer todo o nosso dever de filhos, sem importar com o que nós recebemos deles, se foi pouco, se foi muito. Mas, com a misericórdia de Deus, normalmente a gente recebe muito. Nós somos muito cuidados. A maioria das mães são mães extremadas, são mães amorosas, são mães que, mesmo com todas as dificuldades, sejam dificuldades financeiras, dificuldades morais, pessoais, estão lutando para colocar seus filhos no caminho do bem. A vida já nos é um grande presente, e o fato de estarmos vivos nos coloca em dívida de gratidão para com os nossos pais. Isso não tem nada a ver com os pais serem bons ou maus. Os pais que não cumprem a tarefa que lhes foi confiada, não cabe aos filhos julgar. Isso é da conta de Deus, como nós dissemos. Então, se, por um acaso, porque a gente ouve muitas coisas que a gente não gostaria de ouvir em relação à maternidade, coisas que nos colocam em posição de julgamento, sim. Mas isso não é da nossa conta. O que é da nossa conta é escolher o caminho do acolhimento, do socorro moral e do socorro espiritual, que pode não ser através da mãe na família, eu como filha, eu como irmã. Às vezes eu vou honrar meu pai e minha mãe socorrendo um amigo, socorrendo uma pessoa que esteja precisando de uma orientação ou simplesmente de alguém para ouvir. Como fazer? Como cuidar daquele filho? Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é assisti-los na necessidade, é dar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, assim como eles fizeram por você na sua infância. E eu deixei o você e não coloquei nós, porque está exatamente assim no Evangelho. Santo Agostinho nos diz assim: cuide como ele fez com você. Então, se nós chegamos em uma condição de nos orientar, de nos direcionar para onde quer que seja, de escolher profissão, de cuidar dos nossos filhos, certamente nós somos cuidados. Então, nós não temos que reservar para os nossos pais. Aliás, a grande temática da música é o arrependimento de não estar sempre perto da mãe. Nós não temos que renegar os nossos pais ou deixar apenas o tempo que sobra para cuidar deles. E falando de tempo, nós não vamos discutir aqui pessoas que às vezes podem, nossos irmãos que ainda não compreendem muito bem esse ensinamento, e relegam os pais os quartinhos no fundo, a última atenção, apenas o necessário. Inclusive, nesse capítulo do Evangelho, os Espíritos nos recomendam que a gente mime os nossos pais, que a gente cuide mesmo, faça agradinhos, dê do supérfluo, tire do nosso supérfluo para dar a eles, porque eles fizeram isso por nós. É uma retribuição apenas.
Nessa parte, e para a gente parar nesse momento, quando Jesus diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, numa referência a uma família universal que nós temos que ter, nós precisamos começar a refletir qual é a nossa colaboração para a sociedade atual e para a formação das mães de hoje. Como nós estamos formando nossas filhas para ser mães e como nós estamos colaborando para que as filhas dos outros também sejam boas mães. Porque se eu acho que apenas a minha filha vai ter condições de cuidar bem de alguém, eu não estou lembrando que Deus ama todos nós e não só a mim. E de que forma eu posso colaborar? Sempre procurar orientar, procurar acolher. Se sabe de uma pessoa que precisa de ajuda em relação à orientação, com a sexualidade, com o que fazer da própria vida, com conflito com os pais, vamos aproximar, vamos acolher, porque ali está uma mãe que está nascendo. E a mãe tem a responsabilidade de dar continuidade à existência. E quanto melhor e mais bem preparada essa mãe estiver, melhor será a sociedade para nós mesmos. Então, é uma ação que a gente vai fazer e que vai nos beneficiar futuramente. Porque quanto melhor nós formos como mães, quanto melhor nós pudermos socorrer as mães em dificuldades, e quanto melhor nós pudermos cuidar dos nossos filhos, ainda pequenos e já crescidos, que às vezes nos questionam, melhor será a sociedade do futuro. E aqui a gente para só com uma musiquinha para dar início depois ao tratamento, lembrando da seriedade do nosso tratamento e da grande oportunidade que nós temos de receber da espiritualidade, as bênçãos que cada um de nós precisa. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender sua mão. A gente já passou por tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento que juntos podemos passar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter. E pelo que eu tornei, só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu e entendeu realmente o que era amar. E eu desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te podia confiar. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia.
laia, laia. E eu desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te podia confiar. Dando continuidade, então, temos uma grande família espiritual. Muitas vezes, grandes afetos reencarnam na mesma família, representados por aqueles por quem temos uma afinidade inexplicável. Outras vezes, esses afetos estão representados naqueles amigos que o destino coloca em nosso caminho. Então, quando a gente pensa em parentesco espiritual, parentesco corporal e a grande família universal que Jesus propõe quando ele pergunta quem são meus pais, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, nós devemos saber que sempre Deus nos oferece, além da mãe que nos gera, que nos acolhe, que nos recebe nos braços, Deus nos oferece aquelas pessoas também que compartilham da nossa vida, sempre nos oferecendo um suporte, um apoio, ou às vezes, através de uma dificuldade de convivência, nos ensinando como ser pessoas melhores. É sempre a misericórdia de Deus agindo na nossa vida, nos mostrando nos outros como que nós podemos ser melhores. E nesse ponto, nós mães começamos a olhar de uma forma mais abrangente para essas pessoas que cercam a nossa família, né? A gente sempre preocupado, como a mãe sempre preocupa, né? Com quem que a gente vai, com quem que a gente vem, que casa que tá. Isso é natural, é a proteção dos pais. Mas nós mães precisamos sempre confiar em Deus, porque os nossos filhos, se bem embasados, se bem acolhidos e amados, eles vão sempre procurar também o que dê continuidade ao que eles já têm em si próprios. Então, o caminho do bem vai sempre estar trilhado e atrelado à convivência dos que se aproximam deles. Se porventura algo der errado, nós temos que estar com os nossos braços abertos, mas antes de abrir os braços, nós temos que estar sempre atentos para descobrir os menores sinais de que algo não vai bem na vida dos nossos filhos. Por isso que nós dissemos anteriormente que nunca a maternidade foi tão desafiadora, porque o distanciamento que tem acontecido nas relações familiares às vezes impossibilita que a gente enxergue o que está acontecendo com os nossos filhos. E acabamos surpreendidos por coisas que a gente não gostaria que estivesse tão perto deles. Por isso que o nosso olhar precisa sempre estar cercado e cercando os nossos filhos com muito amor, com muito zelo, com cuidado de não invadi-los, porque se a gente fizer isso, eles vão espirrar, eles vão para longe. Em uma família, sempre há um espírito mais deficitário, para que na convivência com aqueles que estão mais à frente, possa ser estimulado ao crescimento rumo à sua evolução. Olha o filho rebelde, que lindo! Olha que oportunidade maravilhosa que nós temos. Às vezes é tão difícil para a mãe olhar o filho que não quer ouvir, ver que o filho está só trancado no quarto, ver que o filho não compartilha das refeições. Aliás, nós precisamos começar a pensar se nós estamos oferecendo esses momentos na nossa casa. Porque em que momento a família está se reunindo? Como que nós estamos olhando nos olhos dos nossos filhos? Se não há um momento, pelo menos uma refeição do dia, em que a gente fique junto, que a gente coma junto e compartilhe das vivências, como que nós vamos enxergar os problemas que cercam? E como que nós vamos poder aproximar do coração daquele filho que está um pouco mais distante? Porque a mãe ama incondicionalmente. E nesse amor, nós queremos trazer todos para perto. Nós queremos trazer para perto, mas e quando o filho não quer vir? Quando ele não quer estar perto, qual é o remédio? Em primeiro lugar, conversar com Deus, intermediando de espírito para espírito com Ele, através da prece, dizendo: meu filho, eu te amo e eu quero que você seja muito feliz. O que está no meu coração é o melhor por você.
Eu desejo todo o bem para você. E eu preciso que você me ouça. Amanhã ele vai te ouvir? Amanhã ele vai me ouvir? Talvez não. Mas esse exercício vai aproximando. Lembra anteriormente que a reencarnação ela tem que ter condições magnéticas, vibratórias e afetivas? Isso está em nós. Então, através desse magnetismo, dessas vibrações que o amor oferece e desse afeto profundo que nós temos, durante a prece, nós conseguimos tocar aquele ser espiritual que está encarnado naquele corpo, daquele filho rebelde. E aos poucos nós vamos aproximando, burilando, e quem sabe, muitas vezes podemos descobrir que nós aqui estamos sendo mães rebeldes. Nós aqui não estamos conseguindo olhar para o que o filho precisa. Então, se a prece é essa condição indiscutível para a aproximação, aos poucos as coisas vão se dando. E aí, senta para conversar 5 minutos, depois 8 minutos, depois 15 minutos, até que seja um dia nos oferecido o privilégio de ter uma conversa de horas e horas com os nossos filhos, para que eles confiem em nós e nos compartilhem a vida deles, contando das dificuldades, das dores, dos amores. E aí a gente vai dizer, aquele velho discurso, né? No meu tempo. Não, a gente vai dizer, que bom que agora é assim. Que bom que agora tem menos dificuldades. Mas olha, cuidado, porque todas as facilidades que a atualidade tem trazido oferece grandes riscos também. Mas eu estou aqui. Na ocasião agora a minha filha mais velha fez 20 anos. Aí eu disse a ela, você se tornou uma mulher. Voe alto. E quando precisar pousar, pode me procurar. Porque o voo é dela, o voo é deles. Mas nós temos que ser a flor que aquela borboleta linda vai voltar e vai pousar. Vai procurar abrigo, vai procurar descanso. E se o nosso coração estiver aberto, esse descanso vai ser um encontro maravilhoso de amor, de afeto e de amizade. Não importa, no momento presente, se temos parentesco espiritual ou corporal, passageiro, com os nossos familiares. Precisamos aproveitar a oportunidade da convivência para darmos alguns passos na estrada da nossa evolução. E a convivência pode facilitar o surgimento ou o fortalecimento de laços profundos de afeto. Então, pouco importa se nós já caminhamos juntos noutra existência, pouco importa qual é a extensão desses laços, a profundidade desse laço. Se os nossos filhos estão conosco agora, é a nossa oportunidade de estar com eles também, de aproximar coração de coração, vivência de vivência, sempre complementando uma e outra, sem descartar tudo o que nós vivemos enquanto jovens, enquanto adolescentes, e sem também deixar de considerar tudo o que eles trazem de novo. Porque se são espíritos mais à frente agora em relação à tecnologia, em relação a conhecimento científico, em relação à facilidade de aprendizagem, muitas vezes são espíritos que precisam muito do nosso limite, do nosso não, porque através disso a educação moral vai se fazer. E essa educação moral é que vai conduzir verdadeiramente o espírito. Porque nós podemos ser muito bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida ou em qualquer área que a gente escolher. Se a gente estudar, a gente consegue fazer bem qualquer coisa que a gente se propuser. Mas se nós não tivermos moralidade, nós não vamos ser bem-sucedidos em relação a utilizar o que nós sabemos fazer para o bem e para a aproximação de nós próprios e dos outros de Deus. A ingratidão dos filhos e os laços de família é um capítulo que finaliza, um subtema que finaliza esse capítulo no Evangelho. E aí Santo Agostinho nos diz assim: Espíritas, compreendam agora o importante papel da humanidade.
Compreendam que quando vocês geram um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para evoluir. Conheçam seus deveres e coloquem todo o seu amor para aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que lhes é confiada e pela qual vocês receberão a recompensa se a cumprirem fielmente. Então, nesse aspecto, não tem como a gente discutir qual é a missão dos pais. Está muito claro. Qual é a missão dos pais? Qual é a missão que a maternidade nos confere? Aproximar aquela alma de Deus. Fazer todo o possível e o nosso melhor para que aquela alma volte cada vez mais próxima de Deus quando tiver que retornar para a pátria espiritual. E aqui eu fico pensando na minha própria criação, o quanto a minha mãe pôde fazer por mim. Quando eu disse no começo que eu tive muita dificuldade de entender que o que a minha mãe fazia por mim era o melhor que ela podia, é porque eu não compreendia ainda que a única coisa que vai ser exigido da minha mãe é se ela me aproximou mais de Deus. E não há outra coisa que a minha mãe tenha feito melhor. O que a minha mãe fez por mim até hoje, sempre me direcionando para o bem, com muito rigor, com muito amor, sempre me trazendo para a luz da razão, da consciência e da fé, que ela também recebeu da minha avó, uma pessoa extremamente fiel aos conceitos e às leis de Deus no tocante à maternidade. Minha avó criou 6 filhos, a minha mãe é a mais velha deles. Então a minha mãe aprendeu muito do rigor da minha avó e muito do rigor daquela época. Minha avó hoje tem 86 anos. Então, quando a minha avó foi mãe pela primeira vez, foi mãe da minha mãe, eu fico pensando a dificuldade que era criar uma filha. A dificuldade que era, inclusive, não dar o primeiro filho homem naquele casamento. Então, a maternidade, antigamente, exigia muito mais das mulheres. Exigia uma abnegação muito maior. Uma abnegação que talvez hoje eu não tenha, porque a facilidade do diálogo e da convivência já não exige tanto. Mas a minha mãe trouxe para a criação dos filhos dela esse amor, esse rigor, e sempre nos dizendo, do jeito dela, o que era da mulher, o que era do homem, e hoje ela compreendendo também que isso está caminhando junto, mas me trouxe a formação, e hoje eu entendo do fundo do meu coração que a minha mãe fez por mim o que de melhor ela pôde. Eu precisei aprender a ser filha quando eu me tornei mãe. Eu só consegui aprender a ser filha quando eu me tornei mãe. Então eu olhei para minha mãe mesmo, e não apenas para uma mulher. Eu olhei para minha mãe e disse, puxa, quantas noites e quantas vezes essa mulher disse não para si própria. Quantas vezes ela me ensinou, através da dor, o quanto o afeto, o quanto o amor está presente no coração dela. Porque a minha mãe me ensinou tudo. Minha mãe me ensinou a amar, minha mãe me ensinou a conceber meus filhos, minha mãe me ensinou a ser mãe. A minha mãe, na minha maternidade, continua me ensinando como ser mãe. E a minha mãe me ensinou, inclusive, como eu preciso de Deus. A minha mãe, através da própria fé, me trouxe, inclusive, para essa casa de bênção. Então, o que mais que eu poderia esperar? Até me colocar dentro de uma casa espírita, a minha mãe me colocou. Então, eu posso dizer que a minha mãe fez tudo por mim. E dessa mesma forma, com o meu melhor jeito, que eu procuro melhorar a cada dia, eu tenho procurado fazer o melhor pelos meus filhos para honrar a minha mãe, para honrar o amor que ela tem por mim e pelos meus irmãos. Deus permite que espíritos menos evoluídos reencarnem entre outros mais adiantados, para que esses últimos possam trabalhar para o adiantamento desse irmão que está um passo atrás.
Isso pode causar dificuldades, mas é aí que está a prova, a tarefa. Então, se nós experimentamos da dor de ter um filho mais rebelde, menos próximo de nós, essa é a nossa tarefa. Talvez a maior, que é trazê-lo para perto do nosso coração e aí estabelecer um verdadeiro laço de afeto, para que toda essa rebeldia se transforme também em amor. Eu citei meu próprio exemplo e eu peço licença por isso, porque eu fui uma filha rebelde na adolescência. Eu achava, uma vez eu disse para minha mãe assim, eu sou filha adotiva, não é possível, você não me ama. E aí a minha mãe me ensinou como é amar uma filha adotiva, adotando uma criança. Então, devagar, a minha mãe me ensinou tudo. Inclusive que a minha rebeldia serviria para mais tarde entender a rebeldia que se manifestasse nos meus filhos. E olhar para aquilo com mais amor, com mais afeto. E olhando para mim também, como eu posso melhorar a mim para aproximar desse filho. Só que eu nem posso dizer tanto que eu tenho filhos rebeldes, porque os meus filhos são, acho que, um verdadeiro presente de Deus na minha vida. Talvez eu seja, sabe aquela história de parente difícil? Eu tenho a impressão que lá em casa eu sou o parente difícil, porque meus filhos são muito bons realmente. A verdade é que um ou outro veio para dar o perdão ou para expiar. Mães, abracem a criança que lhe causa tanto desgosto e digam, um de nós dois tem culpa. Ensinem essa criança que ela está na terra para evoluir, amar e abençoar. Não precisa mais nada. É com o amor, através do amor e por amor, que nós vamos ensinar esses filhos a amar. Não tem outro caminho. Então, quando a gente pega o nosso filho no colo e todo aquele amor transborda, como mágica, surge no nosso coração, até antes mesmo de pegá-lo no colo, é para que nós possamos, com esse amor, entender todas as dificuldades daquele ser que está vindo, porque precisa também se reajustar perante as leis. E é através da nossa convivência que esse ser vai se aproximar mais de Deus. Aliás, é a nossa missão fazê-lo aproximar de Deus. E aí, nisso tudo, o recado da noite, depois de todo esse estudo que nós podemos tirar, é que, através do Evangelho no lar, que é a sustentação da família, quando todos se sentam para falar de Deus, para falar dos ensinamentos de Jesus, é que a gente pode realmente colocar em prática dentro da nossa casa tudo o que a gente vem buscar aqui. Porque somente através da união da família e da união da família em Deus é que nós vamos conseguir tornar essa sociedade cada vez melhor. Porque a família, inclusive isso é previsto na própria Constituição Federal, a família é a menor célula social que existe. E se a família é a menor célula social que existe, se essa família está bem, a sociedade também vai bem. A sociedade também vai primar pelo amor, pelo afeto, pela maternidade uns dos outros no sentido do acolhimento, no sentido do afeto, no sentido do amor pleno, que talvez para nós, nessa existência, não exista nenhum tipo de amor que mais se aproxime do amor de Deus quanto o amor da mãe. Sem desconsiderar o amor do pai, claro, me perdoem os pais aqui, mas o amor da mãe, a energia feminina presente em todo o seu potencial no coração da mãe, no leite materno, nos olhos que se cruzam. Esse é o amor, o mais próximo de Deus, o mais próximo da nossa mãezinha Maria. Então, que nesse próximo domingo, Dia das Mães, quem tem a sua mãezinha fisicamente, possa abraçá-la e dizer, mãe, obrigada pela vida e pelo amor que você teve por mim. Obrigada por me ensinar a amar. E quem não tem a sua mãe presente fisicamente, mas que tem próxima, talvez ainda mais próxima, no coração, possa também dizer, obrigada pela vida, e eu continuo aqui, trilhando seus passos,
por honra e amor a você. Obrigado pela vida, minha mãe. E que Jesus nos abençoe e que nós possamos voltar aos nossos lares com muito amor, com muita vibração positiva, levando aos nossos familiares toda essa energia de afeto. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Que Jesus nos acompanhe.